coisas, e aí naturalmente a carteira vai se rebalanceando sozinha, né? Então, BB Seguridade, sem dúvida. Em segundo lugar, Santander. Terceiro lugar, Banco do Brasil. São as minhas 3 maiores posições. Muito bom. Muito bom. Eu gosto. Depois vem Taesa e acho que Petro também deve estar no top 5 aí. Petro. Gosto muito. Gosto. E a sua carteira é parecida com a do seu pai? O que tem de diferente? Quem é mais conservador que quem? Tem muita coisa parecida, mas tem bastante coisa diferente também. Acho que principalmente em portfólio, né? Então, por exemplo, hoje 40% da carteira dele é Unipar. A ação despontou muito, então de novo, né? Essa concentração de tempos em tempos, se uma ação ou outra, um setor ou outro acaba despontando, é normal que essa carteira fique desbalanceada, mas a gente nem olha muito para isso, para falar a verdade. Então, hoje ele tem muito Unipar, bastante Klabin, Banco do Brasil, AS Brasil também são as maiores posições. Eu, como ainda estou no início em relação a ele, não estou no início, mas assim, em relação a ele, ainda estou muito para trás, ainda tem muito feijão com arroz para comer, eu tento focar muito mais nas boas pagadoras de dividendo, para depois olhar para as empresas mais de oportunidade que vão pagar dividendos no futuro. Eu tenho hoje, tá meio que 70-30, mas é meio que um limite para mim, assim. Hoje, para eles, está mais importante na carteira. Foram empresas que foram, enfim, ganhando representatividade ao longo dos anos, né? São muitas décadas, né? Muitas décadas, Claro. Mas assim, a Unipar, apesar de ser uma empresa que não é best, né? Ela vende praticamente para todos os setores que são best. Então cloro e soda e PVC são matérias-primas para várias outras indústrias, né? E, apesar de ser comoditizada, você tem ali uma perenidade do negócio, você tem ali clientes cativos. Por exemplo, a Sabesp não vive sem o cloro da Unipar. E a Sabesp é perene. Então, quando você conhece assim, o básico do que a empresa vende, né? Que a empresa faz, fica muito mais fácil de você entender a carteira dele, né? Então, é best, não é best, mas poderia ser, entendeu? Então, assim, hoje já é carteira previdenciária, não é mais oportunidade, mas é uma empresa ali que foge do óbvio, né? Assim como a Klabin também. Então, temos muitas coisas parecidas, mas a gente também já divergiu ao longo do tempo, óbvio, né? Acho que quando é o seu dinheiro que tá ali, você tem que dormir muito tranquilo. Então, não é na cabeça dele que vai ficar, você comprou isso, né? É a minha, né? Então, eu tenho que deitar no travesseiro e estar muito tranquila com o que eu tô fazendo com o meu dinheiro. E antes de você ou ele comprar uma ação, vocês se conversam? Conversamos. Nem sempre ele me ouve. Sempre. Sempre. A gente trabalha junto, né? A gente é parceiro mesmo. E, assim, é muito legal isso, né? Porque o que eu tenho pra ensinar pra ele, né? Na minha visão. E ele sempre me escuta. De novo, nem sempre ele faz o que eu achei. Depois eu falo, tá vendo? Eu avisei, falei pra você. Como ele também já me falou várias vezes, viu? Falei pra você comprar, eu falei pra você vender, falei pra você fazer isso. Então a gente fica toda hora se alfinetando, assim, às vezes sai umas... A gente nunca brigou. Nossa, eu respeito muito, imagina, quem sou eu. Mas às vezes a gente tem essa troca de farpas, assim, completamente normal, gente. Só quem trabalha com família sabe o quanto é difícil, né? Sim. Mas, por exemplo, acho que uma das nossas divergências, eu já concordei muito mais com isso no passado, quando eu escrevi relatórios, enfim, foi a Cielo. Ele montou uma grande posição, acho que é de novo, né? Não tem certo e errado na bolsa, é o que você dorme tranquilo com as suas ações. Ele montou ao longo dos últimos 4 anos uma posição bem grande em Cielo. A gente começou ali nos R$7, sei lá, alguma coisa assim. Poxa, a ação foi para abaixo de R$2, né? Sim. Quase 2, acho que não sei se foi abaixo, R$2. Chegou bem próximo. Bem próximo, né? E ele comprando, convicto. Hoje o papel já tá quase R$6 de novo. Foi o preço que ele começou a comprar lá atrás. Então, assim, quando você faz as coisas com convicção, ele foi baixando o preço médio dele. O preço médio dele chegou perto ali dos R$3. Então, hoje, poxa, tá com um ganho bem representativo na carteira. E lá atrás, eu também, não sei, acho que tá meio exagerado esse movimento, tal. E aí, eu fui pra China, no final de 2019. E a hora que eu olhei, aqui não tinha nem chegado o QR Code ainda. 2019. Ninguém comprava por QR Code ainda. Não tinha. 2019, acho que não. Não tinha. Foi logo depois ali da pandemia, esse monte de live que começou a surgir. Verdade, foi nas lives. Aí, quando eu cheguei na China e eu vi que até o morador de rua pedia esmola com QR Code, eu falei, meu Deus. Você foi pra China? Fui pra China. Tá. Achei que você ia investir em China.
Não. Eu fui pra China, assim, 2 meses antes da pandemia explodir. Por sorte, né? Que bom. E aí eu tava em Hong Kong, depois fui pra Hong Kong, enfim, eu tava em Shenzhen. E aí eu vi ali o morador de rua, né? O mendigo pedindo dinheiro e não era... Lá eles não trabalham mais com dinheiro, nem tem mais. Até assim, talvez moedinhas e tal. E o QR Code. E eu falei, que é isso? Aí eu fui escanear, é o QR Code da conta que ele tem no WeChat, que é um super app, que é tudo que a gente veio ouvir depois de Magazine Luiza, que ninguém entendia. É um super app, não sei o quê, que você tem o WeChat ali, que você troca mensagem, lá não tem o WhatsApp, né? Boa parte das coisas do Ocidente são proibidas lá, principalmente quando tange a internet. Tinha que usar um VPN lá. E ali você tem a sua conta bancária, você faz o supermercado, você literalmente vive dentro do aplicativo. Aí eu olhei aquilo e falei, meu Deus, a Cielo tá bem ferrada. Esse é o futuro, porque você vai pro Oriente, China principalmente, você vê o que vai acontecer no Ocidente daqui 5 anos, com algumas modificações ou outra. E aí eu voltei e falei pra ele, eu falei, pai, eu acho que a empresa pode ser realmente que ela tem uma vantagem competitiva muito forte por ter os bancos por trás, mas assim, eu acho que teve uma mudança estrutural tão grande no setor, né? E ele, legal, filho, escutei, mas vou continuar comprando, porque eu acho que a empresa tem algumas fortalezas muito particulares e dessa guerra ela vai sair vencedora. Falei, tá bom. E aí, assim, estourou pandemia, eu falei, putz, eu vou vender, tava ali meio que no 0 a 0, se perdi muito pouco, assim, era pouco da carteira, eu vendi para comprar outras coisas previdenciárias que estavam despencando na época, me desfiz de algumas coisas que eu estava em prejuízo também, aproveitei para dar uma limpada e voltar para o meu foco de não, deixa eu comprar empresas que já são consolidadas e ele comprando Cielo. E quer dizer, eu deixei de perder dinheiro, ganhei dinheiro com outras coisas, hoje ele está ganhando bastante dinheiro com Cielo. Então, quer dizer, divergimos na tese de investimento, cada um foi para o seu lado com o seu dinheiro e os dois ganharam dinheiro. E o mais importante é cada um ter convicção. Você tinha Exatamente. uma convicção, seguiu ela e sua parte é Exatamente. outra. Isso acho que é o mais... Às vezes assim, né, o investidor fala, putz, eu devia ter seguido o meu feeling. É verdade. Sim. Você devia. Porque é aquela vozinha da consciência, do anjinho conservador que tá ali falando pra você, né? Então, acho que é importante as pessoas seguirem suas convicções, mas o investidor não tem convicção se ele não tiver um caminho muito bem delineado. E focar. Acho que paciência a gente chama de PDP. Prioridade, disciplina e paciência. Show. Pra gente fechar essa parte de ações, então, última pergunta. Tem alguma ação que você considera muito descontada? Só, nossa, essa aqui... Tá, mas se eu falar, amanhã não tá mais aquelas... Vou guardar aqui pra mim. Não, brincadeira. Não acho que eu tenho todo esse poder, não. Mas é uma que a gente tem falado já há algum tempo, que é a Klabin. Que eu acho que é uma empresa talvez mal compreendida. Apesar dela se enquadrar no setor de papel e celulose, claro, ser uma exportadora de celulose, ela é uma empresa que tem muitas vantagens competitivas em relação aos seus pares, tanto aqui quanto internacionalmente. Então, o primeiro deles, que eu acho que é uma das maiores das fortalezas, é a verticalização. Então, ela possui o controle hoje, desde a semente que ela desenvolve, que ela precisa que os eucaliptos tenham um padrão para que aquela celulose siga um padrão de qualidade, desde a semente até as florestas, a celulose, o papel e a embalagem. Então, são os 4 grandes segmentos que a empresa atua. E olha que legal, ela foi lá, plantou a floresta, pode vender a madeira. Ah, o preço não tá bom, a margem tá melhor na celulose, vai lá, vende a celulose. O preço da celulose caiu? Legal, vende menos celulose, beneficia o produto na cadeia, né? Quer dizer, agrega valor, transforma em papel, Sacraft, papel cartão, LPB, que é Tetra Pak, né? Aquele tipo de embalagem especial, ou vai para as embalagens comuns de e-commerce, enfim, papelão, né? Caixa de papelão. Então, ela tem muitos caminhos ao longo da cadeia. Ela vai escolher a maior margem, obviamente o que vai otimizar ali os seus resultados. Então, você ser acionista de uma empresa que pode escolher para quem ela vende, basicamente, é isso que eu estou querendo dizer, é uma vantagem muito forte, principalmente se você for uma empresa comoditizada, com receitas em dólar. Então, eu acho que é uma vantagem muito boa para a Klabin, né? Que, de novo, é uma empresa que não é best, foge um pouquinho do óbvio, não tem um histórico muito positivo nesses últimos 3 anos, principalmente de dividendos,
porque algumas coisas aconteceram no meio do caminho. Então, primeiro veio a pandemia, todo mundo deu uma segurada ali naquele primeiro momento, né? Não sabia o que estava por vir. Depois, o câmbio subiu bastante, então, efeito cambial, apesar de não ser caixa, ele afeta o lucro. E aí a empresa não tinha naquele momento uma política de hedge. Então, 2020 e 2021 foram anos meio ali minguados de dividendo. Mas a empresa parou de pagar circunstancialmente. Ela nunca virou e falou para o acionista, vou parar de pagar. Não. Ela tem uma política muito bem definida, que ela é X%, não vou lembrar agora, mas acho que é 30% do EBITDA. Então, é uma métrica muito fácil e que é uma métrica operacional. Ela precisa olhar o EBITDA justamente por isso, né? Quando você olha para trás, o lucro tem um comportamento errático por causa do efeito cambial. Então, com essa política baseada no EBITDA e sabendo que a empresa tem ali a intenção de pagar dividendos, aí sim eu acho que agora o investidor começa a ter uma melhor visibilidade do potencial da Klabin como uma boa pagadora de dividendos.